Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Braz Domingos e estou trazendo novamente aqui uma palavra para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu ia pedir para que você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscrevesse, clicando no botão vermelhinho que tem aqui embaixo, onde está escrito assim, ó, inscrever-se. Clica nesse botão, ativa também as notificações, que é o sininho, e quando você faz isso, você já vai estar por dentro do meu canal, porque o próprio YouTube ele vai estar avisando você de todos os vídeos que forem publicados, e aí você não vai perder nenhum vídeo. E também não esqueça de deixar o seu joinha, porque quando você faz isso, o YouTube ele vai entender que você está gostando dos vídeos e ele vai recomendar isso para mais pessoas. Então pessoal, vamos à palavra, onde eu vou ler em Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde a palavra diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha só que palavra. Aqui a palavra diz que não é para a gente deixar de olhar para Cristo, porque Cristo ele deixou até mesmo a alegria que ele poderia viver, né, os bons momentos, para morrer por nós, ou seja, para suportar a cruz. Passou por humilhações, por tudo aquilo que a Bíblia nos mostra, né, que Jesus passou, e tudo isso por amor a nós. Então, mesmo Jesus passando por tudo isso, ele não abriu mão de nós, ele não desistiu de morrer por nós. Lembrando que ele teria essa opção de não morrer por nós. Por exemplo, eu não vou morrer pela humanidade, mas ele não fez isso. Ele resolveu e decidiu morrer pela humanidade. Ele decidiu passar pelas humilhações, ele decidiu passar por tudo aquilo que lemos na Bíblia, para que hoje, atualmente, viéssemos a alcançar a salvação. Então a Bíblia diz que não podemos deixar de olhar para Cristo, temos que olhar firmemente para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que significa não deixar de olhar para Cristo? Por exemplo, é você não permitir com que os problemas que muitas das vezes você passa ou está passando façam com que você deixe de olhar para Cristo. Atualmente, muitas das vezes, as pessoas elas deixam de olhar para Cristo, elas deixam de crer em Cristo pelo fato de estarem passando por problemas, por situações, até mesmo é uma má notícia que chega na vida da pessoa e a pessoa já perde a fé e já deixa de olhar para Cristo, já não olha mais para Ele, lembrando que Cristo é aquele que acalma a tempestade, Jesus é aquele que acalma o mar. Então não podemos, ou seja, parar de olhar para Ele. Temos que fazer assim como a Bíblia nos ensina, olhar firmemente. Se estamos passando por dificuldade, por problemas, por batalhas, por situações, que possamos continuar olhando para Ele e jamais tirarmos os nossos olhos dele. Vou te dar aqui 3 exemplos de pessoas no passado que decidiram olhar para Cristo e não voltaram atrás. Você já deve ter ouvido falar da mulher hemorrágica, que tinha uma hemorragia que durava 12 anos. Ela tinha tentado de tudo que você pensar. Ela vendeu o que ela tinha para tentar se curar, mas não conseguiu. Ela procurou médicos, ela procurou de tudo que poderia, ou seja, fazer com que ela ficasse curada, mas nada mesmo adiantou. Ela só conseguiu solução quando ela soube de Jesus. Ela colocou na mente dela: eu vou até Jesus, porque se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Só que tinha um problema, não só um, 2 e até mais. Aquela mulher, ela estava fraca, fisicamente falando, porque ela estava tendo um sangramento que durava 12 anos, né? Então a perca de sangue faz com que o corpo fique fraco, e esse era um problema. E outro problema era a distância, o outro problema era a multidão, porque onde Jesus estava sempre tinha uma multidão, e ela tinha que chegar perto de Jesus. Ela propôs isso no coração dela, mas mesmo assim ela não desistiu. Ela rompeu a fraqueza, ela rompeu a distância, ela rompeu a multidão e tocou em Cristo. E naquele momento a Bíblia relata que naquela mesmo
naquela mesma hora, ela ficou curada. Então, ela não deixou de olhar para Cristo, ela foi até o fim e conseguiu. Outro exemplo é de Zaqueu, o publicano, você conhece também. Ele queria saber quem era Cristo. De todo jeito ele queria saber, mas também tinha barreiras. Pela estatura dele, que era pequena, que impossibilitava ele de olhar por cima da multidão, e também a multidão que estava em volta de Cristo, porque não era uma multidão pequena, geralmente tinha mais de 2.000 pessoas, 3.000, até a Bíblia nos conta que tinha um caso que houve 15.000 pessoas em volta de Cristo, então é muita gente. E Zaqueu, ele não olhou para isso, ele só queria saber quem era Cristo, ele queria ver ele. Ele subiu em uma figueira e dali ele olhou e viu Cristo lá embaixo. E aquilo chamou a atenção de Cristo, que fez com que Cristo entrasse na casa de Zaqueu. E naquele mesmo dia a Bíblia relata que Zaqueu ele foi salvo, ou seja, ele foi perdoado dos pecados e Jesus ficou ali na casa dele naquele momento, naquele dia. E o terceiro caso é o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele queria ficar curado da cegueira, só que além de ele estar cego, ele não conseguia ver e também tinha os mesmos problemas, a multidão. E mesmo assim ele clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E insistia. E quanto mais ele clamava, mais as pessoas falavam para ele ficar quieto. Aí que ele clamava mais ainda. Ele não desistia. Até que por fim ele chamou a atenção de Jesus e alcançou um milagre. Aqueles que mandaram ele ficar calado foi os mesmos que Jesus mandou eles ir lá avisarem a ele para vir até Jesus, para trazer ele até Jesus. Ele ficou curado. Então, são apenas 3 exemplos para você entender que não podemos deixar com que nenhum problema, com que nenhuma dificuldade nos façam desistir de olhar para Cristo. Que a nossa visão sempre venha estar nele, porque ele é a nossa solução, ele é a nossa vida. Ele é que nos coloca de pé, ele é que acalma as tempestades nos momentos ruins, é ele que acalma o mar. Então, é ele, dele depende a nossa vida. E não nos esquecendo que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, que esse vídeo venha ficar no seu coração, que esta palavra também venha ficar no seu coração. Que Jesus, ele tinha tudo para desistir, para não morrer por nós, mas ele resolveu morrer por nós, para que viéssemos a alcançar a vida eterna, a salvação, para que através dele viéssemos a vencer o mal, a vencer todas as armadilhas do inimigo, e para que através dele viéssemos a alcançar a vida eterna. Então, não deixe de olhar para Cristo. Não deixe de olhar para Cristo só porque alguém chegou em você e te deu uma notícia ruim, ou fez algo com você que aquilo te decepcionou, te jogou no chão. Não deixe de olhar para Cristo por isso. Continue olhando para Cristo, porque Cristo é a solução para todas as coisas. Que esta palavra fique no seu coração e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.